Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e é um prazer poder estar convosco mais uma vez. Eu quero dizer para você que aquela aula que eu prometi já está à sua disposição. O inferno existe? O diabo está lá? Ele foi inaugurado? Então é só você assistir esta aula que já está liberada, parte 1 e parte 2. Está à sua disposição e em breve estaremos abençoando os nossos irmãos com novas aulas, ok? A proposta hoje é uma proposta muito importante. É a lição de número 8, a sobriedade na obra de Deus. Eu quero ler o texto áureo que chama muito a atenção e nos diz assim em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho que traz dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, o texto áureo começa com uma expressão poderosa. Paulo começa dizendo, não vos embriagueis. Além de usar o não, além de dar esta ordem aos irmãos, à igreja de Éfeso, ele diz, mas, observe que é uma conexão poderosa quando Paulo usa uma conjunção coordenativa adversativa nesse versículo. Ele diz, não vos embriagueis com vinho. Por quê? Porque o vinho traz dissolução, o vinho traz contenda, mas ele usa uma conjunção coordenativa adversativa. Ó, mas, o oposto disso, ao contrário disto, enchei-vos do Espírito. Então, a ordem paulina é enchei-vos do Espírito. O oposto, observe que ele diz, não vos embriagueis. Então, quando ele usa estas palavras, ele faz questão de colocar esta conjunção, tá? Esta conjunção, para que os irmãos que situava-se o auditório primário, para que o auditório primário entendesse que era para eles estar cheios do Espírito. Este é o motivo e a razão de Paulo usar este não aqui, tá? Então Paulo diz, não vos embriagueis com vinho que traz dissolução, e faz uso da conjunção, mas enchei-vos do Espírito. Aí explica a forma, a maneira e como se pode encher do Espírito. No versículo 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos do Espírito, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. Então ele faz uso dessa conjunção coordenativa, dando uma ordem, não vos embriagueis, fazendo uso desta conjunção, dizendo, mas enchei-vos do Espírito. Vocês não podem se embriagar com vinho que há contenda, que há dissolução. Mas o oposto disso, vocês devem se encher do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos do Espírito, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. No versículo 20 ele diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, diante desta lição, a sobriedade na obra de Deus, qual a importância desse assunto? Na semana passada, com relação à aula de fogo estranho, tá? Na semana passada, onde nós falamos um pouquinho sobre o fogo estranho diante de Deus, na lição de número 7, nós vimos que Nadab e Abiú, eles profanaram aquilo que era sagrado. Veja que coisa interessante. O que levou Nadab e Abiú a profanar, tá, o que é sagrado? Nadab e Abiú naturalmente estavam
embriagados. Então, o motivo que fez Nadab e Abiú agir de forma irreverente e profanar o sagrado é a embriaguez. O motivo foi estarem embriagados, tá? Por estarem embriagados, eles profanaram o que é sagrado. Eles não foram mortos aqui diante do altar do holocausto. Eles não foram mortos aqui na bacia. Eles foram mortos aqui no lugar santo. Porque não tinham autorização para exercer aquilo que fizeram. Então, o motivo, naturalmente, estavam embriagados. E o que ocorre com uma pessoa quando ela está embriagada? Lembrando que aquilo que não te mata no altar de holocausto, te mata no teu ministério diante do altar de ouro. Tem pessoas que brincam aqui, mas aqui ainda ele usa de misericórdia. Mas quando o seu coração, quando o homem está embriagado com as coisas desta vida, isso pode te matar diante do altar de ouro. Então não brinque com aquilo que é santo. Não brinque com aquilo que é sagrado. Agora, o que acontece quando o homem está embriagado? Como no caso de Nadab e Abiú. O que ocorreu? O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles é que a prudência não permanece onde o vinho, aqui ó, onde o vinho domina. A prudência não permanece onde o vinho domina. Por que a prudência não permanece onde o vinho domina? Vamos avançar? A grande pergunta é: por que a prudência não permanece onde o vinho domina? A resposta é simples e é clara. Veja comigo, me acompanhe por favor. Por quê? Porque o vinho tira a capacidade e o discernimento. O vinho tira a capacidade e o discernimento. Ok? O vinho causa esta reação. O vinho causa esta reação. E dentro deste detalhe, além desta capacidade de discernimento perdida, o que acontece? O vinho faz o homem esquecer, ou o ministro esquecer, que o discernimento é a arma do sacerdócio. É a arma do sacerdócio. Nós temos exemplos na Bíblia que são terríveis. Por exemplo, Ló. O uso do vinho trouxe resultados devastadores na vida de Ló. Além de trazer um resultado devastador na vida de Ló, nós vamos ver que o uso do vinho trouxe frutos terríveis. O uso do vinho, aproveitando aqui, trouxe frutos terríveis como Moabe e como Amon. Então daqui de Ló saiu esses dois povos que se tornaram inimigos de Israel. Tudo porque o uso do vinho trouxe resultados devastadores. Quando Ló ficou embriagado e suas filhas se deitaram com ele,
o resultado da embriaguez. O fruto da embriaguez foi Amon e Moabe, da onde saíram esses povos, que se tornaram inimigos de Israel. Então o vinho, ele é perigoso. Por quê? Porque ele tira esta capacidade de discernimento, que é a arma do sacerdócio, e traz frutos que são totalmente deletérios, que são totalmente prejudiciais. Então, algumas coisas que acontecem com a ingestão do álcool, algumas coisas que acontecem com a ingestão do vinho. Primeiro ponto, anotem aí. Olha o que acontece aqui quando alguém ingere vinho. O que acontece? Ele engana. Primeiro ponto aqui, ó, ele engana. Ele engana. Por quê? Ele cobre, anotem aí. Ele cobre a verdade. Olha, ele cobre, segundo ponto aqui, ó. Ele cobre a verdade do amor justo. E o terceiro ponto, tá? Ocorre o esquecimento da justiça. Então, estes são os frutos e os resultados da embriaguez. Da embriaguez. Dado isso aqui, dado esta explicação, nós podemos avançar agora. Pessoal, avançando aqui agora, hein? Olha para cá, não desvia a sua atenção, hein? Não olha para a TV agora, não deixa nada desviar a sua atenção agora. Veja algo que é extremamente importante. O vinho, o mau uso do vinho, a embriaguez causa danos deletérios. A família, eu falo porque eu venho de uma família em que, quando ainda não servia a Cristo, os meus pais, quando bebiam, eles tinham reações que, depois que passava aquele processo de alteração, o que vinha era pesar, tristeza, angústia. Então vinho, o álcool, quando eu digo álcool, o álcool em si, ele é prejudicial, o álcool em si, a nossa saúde, a minha saúde. Então, o ministro não deve se envolver com bebidas, o ministro não deve se envolver com esse tipo de coisa. Agora veja que interessante, olhe para cá, ó, não desvie os seus olhos, preste bem atenção. Como eu disse, avançando, o mesmo vinho que tornou Noé insensível, tornou Ló cego. Porque Ló não se lembrava absolutamente de nada. Ele deitou com suas filhas como se não fossem suas filhas. E nós vimos o resultado do incesto, tá? Tá ok? O resultado que causou vários danos. Inimigos que se tornaram inimigos de Israel, tá? Então, o mesmo que tornou Noé insensível, tornou Ló cego. Da casa de Noé saiu a perversão, e de Ló o incesto. Tudo por quê? Tudo por quê? Tudo porque embriaguez. A embriaguez. Lembrando que a bebida forte causa, primeiro, pesar. Segundo, brigas. Terceiro, queixas. Quarto, feridas. Quinto, embriaguez. Por quê? Porque ele faz agir fora da razão. Ele faz
agir fora da razão. Agora tem um detalhe que é importante. O vinho, anote isso aí, anote isso aí. Anote isso aí, é que eu não tenho mais espaço aqui. Mas anote isso aí. O vinho é tipo, tá? O vinho é tipo e o vinho é realidade. O vinho é tipo e o vinho é realidade. Como tipo, representa a busca de prazeres, tá? Que atrasam os seus deveres. Então, como tipo, ele representa a busca de prazeres que atrasam os seus deveres. E como realidade, ele afasta do homem a sabedoria. Ok? Como tipo, ele atrasa o homem dos seus deveres. E como realidade, ele afasta do homem a sabedoria. Agora veja que coisa interessante. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele escreveu da seguinte forma. Você pode me acompanhar aí? Timóteo capítulo 3, versículo de número 2. Timóteo capítulo 3, versículo de número 2. Olha que coisa interessante. Tudo que eu estou falando aqui convosco, você pode ver em que ponto se encaixa dos tópicos e subtópicos da lição. Ok? Da lição. Veja que coisa interessante quando Paulo vai falar acerca das recomendações, tá, aos ministros. As recomendações à igreja, tá? Veja as palavras de Paulo. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. É conveniente que o bispo seja irrepreensível, marido unido a uma só mulher. Olha aí, olha as recomendações de Paulo. Sóbrio, prudente, decoroso, hospitaleiro e apto para ensinar. Então nós temos aqui alguns pontos importantíssimos e isso aqui dá uma poderosa mensagem, ok? Dá uma poderosa mensagem. No versículo 3 ele diz: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, moderado, não contencioso e não amante do dinheiro. Aí no versículo 4 ele coloca: que governe bem a sua própria casa. Por que Paulo está usando esta expressão? Por quê? O que é que Paulo tem em mente aqui em Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 3? Qual é a mensagem que o apóstolo Paulo tem aqui? Porque nenhum ministro, nenhum bispo pode governar bem a sua casa, pode governar bem uma instituição, pode governar bem a família, pode governar bem a igreja, se ele se entregar ao vinho, ou seja, dando-se ao vinho. A recomendação de Paulo é esta. Lembrando que nós temos um fator que é importante também, que está aqui na revista, tá? Que o vinho também foi usado como instrumento de corrupção. Olha o detalhe aí. Foi usado como instrumento de corrupção. Quando Davi mandou Urias para a sua casa e ele não foi, deu-lhe muito vinho, para que naquela ocasião o seu pecado não fosse descoberto e Urias se responsabilizasse ou pensasse que ele seria o pai da criança que seria gerado no ventre de Betseba. Então o plano de Davi não deu certo, tá? Mas se seu plano houvesse dado certo, aquela criança ficaria na conta de Urias, o heteu. Então veja aí a que ponto chega um homem fora
da orientação do Espírito Santo e um homem fora ou longe da sabedoria. Agora veja que coisa interessante. Veja que coisa interessante. No Novo Testamento, o vinho também ele serve como tipo do sangue. Por isso que quando você vai tomar Santa Ceia, você vê ali aquele ato simbólico, quando é apresentado aquele cálice. Então, é um tipo do sangue. É um tipo do sangue também. Tem alguns tipos com relação ao vinho. O vinho também representa alegria e assim por diante. Mas qual é a recomendação com relação ao ministro? Qual é a recomendação? A recomendação é prudência. A recomendação é não ser dado ao vinho. A recomendação é ser cheio do Espírito Santo. E há algo interessante aqui no subsídio bíblico teológico. E eu quero ler para você que me ouve aqui agora. O padrão de comportamento requerido por Deus para os reis e governantes do seu povo, especialmente no tocante a beber vinho fermentado e bebidas inebriantes, era elevado. Primeiro, o hebraico diz literalmente aqui que não haja ingestão. Nada há nessa passagem que permita alguém beber com moderação. Segundo, a razão que os reis e os governantes não devem beber bebidas inebriantes é que, afetados pela bebida, eles podiam esquecer-se da lei. A bebida os faria normalmente fracos e os levaria a desobedecer à lei de Deus e perverter a justiça. Esse texto levou os rabinos judaicos a decretar que o juiz que bebesse um copo de vinho ou renute, não poderia tomar assento no juízo. Isto é, um copo, nem numa escola, nem podia ensinar em tais circunstâncias. Terceiro, o mesmo princípio regia os sacerdotes que no Antigo Testamento ministravam perante o Senhor a favor de todo o povo. Quarto, todos os salvos do Novo Testamento são feitos reis e sacerdotes de Deus, pertencente ao reino espiritual de Deus. Logo, o padrão de Deus para os reis e sacerdotes quanto a não ingerirem bebidas embriagantes é igualmente aplicável a nós. Bíblia de Estudo Pentecostal. Então veja que coisa interessante. O que é que Paulo tem em mente? Paulo tem em mente, não seja dado ao vinho, mas ao contrário disso aí, enchei-vos do Espírito. Veja que Paulo faz uso lá atrás, como disse no textual, desta conjunção coordenativa adversativa que exerce um fator preponderante. A verdade prática diz algo extraordinário. O exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, maus costumes e intemperança. Então, o vinho é impróprio para aqueles que presidem. O vinho é vedado ao pastor, tá? Por muitas razões. Então eu quero agradecer você que me ouviu até agora. Está aí este pequeno princípio. Devagar nós vamos melhorando os nossos recursos. Os irmãos podem ver que eu estou gravando e corto algumas partes, porque o tempo da câmera é bem curto e é por isso que a gente faz isso, ok? Daqui a alguns dias eu creio que vamos estar com uma filmadora melhor. Eu quero gravar a aula com mais tranquilidade e com mais tempo para que os irmãos possam ter em mãos algo com mais qualidade e profundidade. Deus os abençoe. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção.